Meus queridos irmãos, amadas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso testemunho de hoje foi um fato ocorrido em Curitiba no ano de 2003. A última viagem de um táxi. E o motorista que dá o testemunho, ele escreve: houve um tempo em que eu ganhava a vida como motorista de táxi. Os passageiros embarcavam muitas vezes anônimos e às vezes, durante a viagem, contavam o episódio de suas vidas, suas alegrias, suas tristezas. E ali nessa minha vida, eu encontrei pessoas que me surpreenderam muito, mas nenhuma como aquela noite de 25 para 26 de julho do último ano que trabalhei na praça. Eu tinha recebido, já tarde da noite, uma chamada vinda de um pequeno prédio de tijolinhos numa rua muito tranquila, próximo do Largo da Ordem, no São Francisco, centro histórico de Curitiba, capital do Paraná. Quando cheguei, ouvi alguns cachorros latindo longe, o prédio estava escuro, com exceção de uma única lâmpada acesa numa janela do térreo. Nessas circunstâncias, outros teriam buzinado 2, 3 vezes, esperariam um pouquinho, iriam embora. Mas eu sabia que muitas pessoas dependiam de táxi como o único meio de transporte naquela hora. A não ser, portanto, que a situação fosse claramente perigosa, eu sempre esperava. Esse passageiro pode ser alguém que necessita muito de ajuda, eu pensava. Assim fui até a porta, bati, e uma voz fraca de uma senhora, uma pessoa idosa, respondeu: "Um minutinho, por favor." Ouvi alguma coisa ser arrastada pelo chão. Depois de uma pausa longa, a porta abriu-se. Vi então, estava diante de uma senhora bem idosa, pequenina, de frágil aparência. Usava um vestido estampado, um chapéu bizarro, daqueles usados pelas senhoras idosas lá nos filmes da década de 40. Se equilibrava ali numa bengala, enquanto segurava com dificuldade uma pequena mala. Dava para ver que a mobília estava toda coberta com lençóis. Não havia relógios, roupas, adornos sobre os móveis. Num canto jazia uma caixa aberta com fotografias, vidros, aquelas coisas típicas mesmo dessas pessoas bem idosas. E eu fiquei olhando aquilo, pensativo, e de repente aquela senhora idosa, esboçando um pequeno sorriso de quem já tinha perdido todos os dentes, pediu-me: "O senhor poderia me ajudar a levar a minha mala?" Eu peguei a mala, ajudei a caminhar lentamente até o carro. Enquanto se acomodava, ela ficou agradecendo. E eu disse para ela: "Não é nada, eu procuro apenas tratar meus passageiros do jeito que eu gostaria que eles tratassem minha velha mãe." E ela disse: "Oh, você é um bom rapaz." Quando embarcamos, deu-me o endereço e disse: "É esse o endereço que o senhor vai me levar. Mas o senhor poderia ir pelo centro da cidade?" E eu falei: "Olha, esse não é o trajeto mais curto." Alertei-a prontamente: "Não me importo, eu não estou com pressa. Meu destino é o último, o asilo dos velhos." Surpreso, olhei pelo retrovisor. Os olhos daquela velhinha brilhavam marejados. E ela disse: "Eu não tenho mais família. E o médico me diz que eu tenho pouco tempo de vida." Disfarçadamente desliguei o taxímetro e perguntei para ela: "Qual o caminho que a senhora deseja que eu tome?" E aí eu fui seguindo de acordo com o que ela pedia. Nas horas seguintes nós dirigimos por toda a cidade. Ela mostrou-me o edifício lá na Barão de Cerro Azul, que havia uma certa ocasião ela disse que tinha trabalhado como assessorista. Nós passamos pelas cercanias do centro cívico, em que ela e o esposo tinham vivido como recém-casados. Também lá pela Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, onde iam sempre ela e o marido, e ali eles comemoraram suas bodas de ouro. Ela pediu-me que passasse em frente a uma loja, na Dr. Muricy, com a José Loureiro, que ela dizia ter sido um clube alemão. Tinha um grande salão de dança na época que ela frequentava, quando era mocinha.
De vez em quando pedia-me para dirigir vagarosamente em frente a um edifício, uma esquina. Era quando eu ficava então com os olhos fixos na escuridão sem dizer nada. Olhava, suspirava e assim rodamos a noite inteirinha. O tempo foi passando e ela sempre dizendo, passa por ali, passa por aqui, aqueles lugares que marcaram a sua vida, que foram importantes para ela. E eu fui obedecendo aquilo que ela queria, o que ela desejava, e o tempo foi passando, e eu via que ela estava vivendo momentos muito importantes. E nós passamos por parques, praças, restaurantes, tudo que vinha vindo na imaginação da doce senhoria. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ela disse de repente, estou cansada, estou pronta, vamos embora agora. Seguimos então em silêncio para o endereço que ela havia me dado. Chegamos em uma casa comum do bairro do Parolim, uma pequena casa de repouso. Duas atendentes, quando eu cheguei, caminharam até o táxi. Assim que paramos, eram duas pessoas amáveis, atentas, logo se acercaram da velha senhora, a quem parecia que estava esperando. Abriu o porta-malas do carro, levei a pequena valise até a porta. A senhora, já sentada numa cadeira de rodas, perguntou-me então pelo custo da corrida e disse para mim, quanto eu lhe devo? E ela foi perguntando e pegando a bolsa, eu falei, nada, a senhora não me disse nada, não me deve nada. Mas você tem que ganhar a vida, meu jovem. Eu falei, não tem problema, há outros passageiros, respondi. Mas ela insistiu e disse que não precisava mais de dinheiro. Colocou R$2.000 na bolsa da minha camisa. E eu não quis aceitar, não posso, mas ela foi incisiva até o extremo e quase sem pensar, curvei-me e dei-lhe um abraço. Ela me envolveu comovidamente, devolveu-me como um beijo afetuoso, repleto da mais pura e genuína gratidão e disse, você deu-me a mim, meu filho, bons momentos de alegria, como não vivia há muito tempo. Visitamos não só lugares, mas momentos que eu vivi. Só Deus é capaz de saber quanto você fez por mim, meu amigo. Muito obrigado, 1000 vezes obrigado. Apertei sua mão pela última vez, caminhei até o carro, na Brigadeiro Franco, onde ficava o asilo, dirigi olhando para o centro da cidade, estava amanhecendo ao fundo. Eu não conseguia parar de chorar e pensar que vivemos como nós vivemos e naquilo que nós damos valor, se daqui não vamos levar nada. Atrás de mim, uma moça estava fechando o portão. Eu avistava aquela velhinha a última vez, e ali também estavam outros velhinhos já sentando nas suas cadeiras, para presenciar ali alguns momentos. O dia já estava clareando, o sol apontando, e eu fiquei pensando, eu chorava, aquilo me marcou tanto, me fez sofrer tanto, e eu fiquei pensando como às vezes, imagina gente, é terrível, aquilo para mim era como o som do término de uma vida. Naquele dia eu nem peguei mais passageiros, fiquei sem rumo, parei na Avenida Presidente Kennedy, perdido nos meus pensamentos. Mal podia falar. 2 dias depois tomei coragem, voltei ao asilo para ver como estava a minha mais nova amiga. Quem sabe dar mais um passeio com ela de novo. Mas me disseram que na noite anterior seu coração parou durante a noite e ela adormecera para sempre e feliz. Fiquei a pensar naquela velhinha. Se ela tivesse pego um motorista mal educado, raivoso, doido para ir embora, ou então que tivesse ali ansioso para terminar o seu turno, meu Deus, se eu tivesse recusado aquela corrida, se eu tivesse buzinado e ido embora, ao lembrar, eu acredito que jamais tenha feito alguma coisa tão importante na minha vida. E então, em geral, nos condicionamos a pensar que nossas vidas são os objetivos e os futuros, mas nossa vida não gira em torno de grandes momentos. Aliás,
Os grandes momentos frequentemente nos pegam desprevenidos e ficam guardados em recantos que quase todo mundo considera sem importância. Quando nós damos conta, o tempo já passou. E eu fico pensando que muitas vezes nós precisamos de voltar disso e de acordar para isso e vendo, gente, o tempo passou. E quem sabe aquele momento que eu preciso hoje na minha casa, talvez com meu pai, minha mãe, talvez eu não tenha esse momento. Precisamos aprender a valorizar o momento do hoje, o momento presente, o momento da graça é agora. O ontem já foi, o amanhã talvez não chegue. Talvez aquele momento de abraçar minha mãe, meu pai, a minha esposa. Há algum tempo eu vi um testemunho de um marido de uma jovem que trabalhava naquela agência de turismo, de viagens, uma empresa aérea, a TAM, e a sua esposa era uma aeromoça e morreu. E ele dizia, se eu soubesse que era a última noite, se eu soubesse que era a última vez que eu viria, eu teria abraçado ela assim, eu teria falado assim, eu teria dito isso, eu teria feito aquilo. Ah, se eu soubesse que era o último momento. Pois é, a gente nunca sabe quando vai ser o último momento. Então nós devemos agir cada momento como se fosse o último momento da nossa vida. Um dia eu cheguei em uma sacristia de uma igreja e tinha uma frasezinha dizendo assim: celebre esta missa como se fosse a sua última missa, como se fosse a única missa, como se fosse a primeira missa, como se fosse o último momento. Então, em tudo na nossa vida, nós devemos fazer assim. Você vai visitar aquela mãe, aquela avó, aquele parente, aquela pessoa e dizer, quem sabe, é meu último momento. Então, vamos viver cada dia, cada momento, como se fosse o único, o primeiro e o último de nossas vidas. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.